Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 5, que será ministrada no dia 31, o último domingo, deste mês. E tem um tema muito bacana, membros da família de Deus. Você que é novo por aqui, que não se inscreveu no nosso canal ainda, se gostar do conteúdo, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se também desejar, deixe seu like ou pode deixar também o seu dislike, fica a seu critério. Interaja conosco, comentando aí alguma coisa, de onde você está assistindo esse vídeo, onde esse vídeo está chegando, tá bom? Para a gente poder interagir com a sua pessoa. Bom, membros da família de Deus, para ganharmos tempo, vamos aqui para o primeiro tópico. O novo povo formado por Deus. Antes da vinda de Jesus, havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação ao gentio, considerados indigno e incircunciso. Nós observamos, aprendemos na palavra de Deus que Deus chamou um povo, através de um homem por nome de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó e Esaú. De Jacó surge aí 12 filhos, que são as 12 tribos, e o povo se expande de uma forma gigantesca e surge a nação de Israel. Essa nação era a nação eleita, a nação escolhida para entrar na terra prometida. Sabemos que todos não conseguiram entrar na terra prometida e foram morrendo ali no deserto no período de 40 anos, morrendo e nascendo outros. Então, aqueles que receberam a promessa para entrar na terra não obedeceram e foram morrendo no deserto e Deus levantando outros. Então, nós observamos que havia essa barreira, porque o povo tinha em mente que eles eram uma nação escolhida, certo? E os gentios eram considerados indigno e incircunciso, porque aí surgiu também o pacto da circuncisão. O pacto da circuncisão era que tinha que ser cortado o prepúcio do pênis da criança aos seus 8 anos de idade. Então, ele era realizado esse pacto chamado pacto da circuncisão. Aqueles que não pertenciam a essa nação judaica, eles eram incircuncisos. Então, para a nação de Israel, os gentios eram considerados indignos. Agora aqui no 1.1, diz, éramos gentios na carne, chamado incircunciso. A gente já definiu essa questão aí de circuncisão. Então, a pessoa que não fazia parte da nação judaica era gentio e incircunciso. Então, a Bíblia nos ensina que Israel foi o povo escolhido por Deus para lhe representar e anunciar a salvação, anunciar a salvação diante das nações da terra. Porém, ao destacar e até desprezar os pagãos, Israel fez mau uso desse privilégio. Então, Deus instituiu uma lei para a nação de Israel, porque aquela nação tinha que ser modelo para outras nações. Mas a nação tropeçou. E eu costumo dizer que Israel, essa nação, em tempos atrás, andou sempre em círculo. Quando pecava, prevaricava contra o Senhor, Deus entregava os seus inimigos, Deus entregava eles aos seus inimigos. Quando se arrependia, se humilhava, começava a buscar o Senhor, Deus entregava os inimigos de Israel em suas mãos. Então assim foi a situação de Israel, vivendo praticamente em círculo. Então essa nação, ela desprezou em alguns momentos a pessoa de Deus, virando as costas para Deus e trazendo um mau exemplo diante dos pagãos, Então, o comentarista fala aqui, o Bispo Abner, de acordo com William Black, o judeu acreditava que Deus amava apenas eles e mais ninguém.
Diziam que o gentio havia sido criado para ser combustível para o fogo do inferno. Até a vida de Cristo, o gentio era um objeto de desprezo para o judeu. Se por acaso um rapaz judeu se casasse com uma gentia ou vice-versa, era considerado como morto e o enterro simbólico era realizado. Se uma mulher gentia fosse dar à luz, era proibido lhe prestar socorro, pois significava a vinda de mais um gentio ao mundo. O contato com o gentio era semelhante à morte. Então você vê aí que havia, essa barreira, havia essa barreira entre judeu e gentio. O gentio, eles não queria se aproximar dos, os judeus não queria se aproximar dos gentios. É tanto que uma certa feita, o Senhor trouxe uma revelação para Pedro e nessa revelação ia descendo um lençol cheio de réptil, quadrúpede e aquela voz dizia assim, mata e come. Então Pedro disse, como hei de matar algo imundo, e comer? Mas o Senhor falou, não diga imundo aquilo que eu purifiquei. O Senhor estava falando da família de Cornélio, porque logo em seguida vieram os homens chamar Pedro para que fosse na casa de Cornélio. E Cornélio era uma pessoa gentil. Ele não fazia parte da nação judaica, não fazia parte de Israel. Então, nós observamos que havia essa barreira. E o Senhor já estava falando para Pedro que essa barreira ia ser lançada por terra, porque Deus não faz acepção de pessoa. Então, éramos gentio na carne, chamado incircunciso. Éramos gentio na carne, chamados incircunciso. Então, não tínhamos esse pacto da circuncisão e também não fazíamos parte dessa nação, certo? Mas, pela misericórdia do Senhor, ele envia seu Filho para nos resgatar, para nos reconciliar com o Pai. Vamos ver aqui agora 1.2. Éramos sem Cristo e sem esperança, ou seja, não tínhamos uma esperança, uma expectativa de vida após a morte, não tínhamos a pessoa de Cristo em nossa vida. Então, éramos pessoas completamente sem esperança e sem Cristo. Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor já tinha elaborado um plano de salvação desde a fundação do mundo, visando todos os povos sem barreira, sem empecilho, sem nada, para resgatar todos aqueles que viessem a Ele. Então, essas pessoas que viessem a Ele, essas pessoas que vinham a Ele, jamais Ele vai lançar ela fora. Então, 1.3, éramos estranhos às alianças das promessas e sem Deus no mundo. Por que éramos estranhos às alianças da promessa? Porque a promessa foi feita a Israel, certo? E nós éramos estranhos a essa promessa e sem Deus. Mas quando nós confessamos a Jesus como Salvador, nós passamos a obter essa promessa. Por quê? Em João 1:11 diz que ele veio para o que era seu, que no caso os judeus, mas eles não receberam, e todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, agora passamos a ser filhos de Deus e co-herdeiro, certo? E co-herdeiro. Então agora as promessas, ela está sobre a igreja. Então, estávamos sem Deus, mas por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, nós conseguimos nos aproximar do Pai e agora tomar posse dessas promessas. No tópico 2, aqui fala sobre a unidade do corpo de Cristo, Então, nós observamos que para acontecer essa unidade, foi preciso o Senhor desfazer a barreira da separação.
Então veja, a realidade retratada no tópico anterior, referente à aliança e aos pactos acompanhado da lei cerimonial, constituía uma parede de separação entre judeus e gentios. Então, para acontecer essa unidade do corpo, tinha que acontecer esse desfazer, esse desmoronar dessa barreira que causava essa separação entre judeus e gentio, entendeu? Então, o que é que acontece? Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, agora não existe mais judeu, eu estou falando no sentido espiritual, não existe mais judeu, não existe mais gentio, agora é igreja. Igreja na pessoa de Jesus Cristo, porque a igreja como um corpo místico, ela é universal, independente se ele é judeu, independente se ele é inglês, se ele é alemão, se ele é português, independente de que nação ele seja, mas ele, uma vez que confessou Jesus Cristo como Salvador, ele passa a ser igreja, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. Então, essa barreira ela foi desfeita, essa barreira que causava a separação, ela foi desfeita, né? Diz aqui, inclusive o próprio templo em Jerusalém retratava essa separação, porque só adentrava no templo quem fazia parte ali da nação judaica, quem era judeu, né? Então, mas Cristo Jesus desfez a inimizade, ou seja, Cristo Jesus desfez essa barreira, unindo o corpo, trazendo uma unidade ao corpo. Então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não pode haver divisão, separação entre o povo de Deus. O povo de Deus tem que andar unido, o povo de Deus tem que ser uma unidade. A unidade está relacionada a um só propósito, né? Um pensamento único relacionado ao propósito maior, que o nosso objetivo é chegar até a mansão celestial, né? Não, isso aqui não está relacionado a ter pensamentos diferentes, a ter opiniões diferentes. Não, isso aqui está relacionado, essa unidade está relacionada a um propósito maior. Qual o propósito maior? O propósito maior é aquele que nós estamos focando a chegar na mansão celestial. Então, dentro desse propósito maior, nós temos que estar em unidade, certo? E muitas pessoas já deu esse exemplo, sempre nós vemos em nosso meio esse exemplo acerca da laranja e da batata. Por exemplo, se você pega diversas laranjas e faz um suco, né, ali é a unidade. Se você pega a batata, cozinha ela e junta e faz um purê, ali é a unidade. Enquanto está no saco, né, elas estão unidas, mas depois que pega ela e faz o purê, ali é a unidade. Então, está unido, está em unidade, tem que estar em um propósito maior, que é esse que nós pensamos em chegar na eternidade, passar a eternidade com Cristo. E para esse propósito estar fixado em nossa mente, é preciso nós suportarmos uns aos outros, é preciso nós ajudar o mais fraco, é preciso nós compreender o mais fraco, para que o corpo venha estar unido. Então o Senhor, ele trouxe essa unidade para o corpo, quebrando a barreira da separação entre judeu e gentio. 2.1, estávamos longe e chegamos perto. Então, a obra expiatória realizada por Jesus Cristo pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais, religiosas entre judeu e gentio. Paulo usa duas palavras para explicar esse contraste, longe e perto. Ou seja, através da expiação, né, desse processo expiatório, o Senhor Jesus Cristo nos traz para perto, destruindo a barreira da separação. A situação do povo gentílico era semelhante à de navegantes que, sem bússola ou sem guia, flutuavam em um navio sem leme à noite, né, sem estrela no meio do mar,
tempestuoso e longe do porto. Era essa uma realidade tanto literal quanto espiritual. Mas agora tudo mudou e pela fé em Cristo todos aqueles a quem o evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar. Antes incluía esta separação de Deus. Nosso hoje inclui esta salvação pela graça. Então, onde o evangelho chega, onde a palavra de Deus chega, não existe mais separação, divisão, quando a pessoa confessa Jesus Cristo como Salvador. Então, a partir do momento que ela confessa Jesus como Salvador, é quebrado toda a barreira, porque agora ela vai fazer parte da família, né? Ela agora vai ser um membro da família de Deus. Ela vai ser um membro da família de Deus, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, por intermédio desse sangue que nos une à pessoa de Deus, né? E agora nós fazemos parte dessa poderosa família espiritual, que é a família do Deus Todo-Poderoso. 2.2, estávamos sem reconciliação e alcançamos a paz. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Vivíamos em um corpo de pecado. Paulo chama o corpo de pecado, aquele corpo, né, que é utilizado só para os prazeres, só para satisfazer os prazeres mundanos. E esse corpo do pecado, ele é inimigo de Deus. Não tem como ser amigo de Deus, não tem como ele adorar a Deus em espírito e em verdade, porque ele está em uma situação decadente, ele está morto em seu delito, em seu pecado. Então, nós estávamos sem reconciliação, mas alcançamos essa reconciliação por intermédio de Jesus. Jesus Cristo, em seu anúncio de boas novas, trouxe a paz de Deus ao coração perturbado do homem. 4:17 de Mateus, há uma citação ali, né, uma citação do profeta Isaías que diz: o povo que estava na sombra da morte, né? Desde então uma luz raiou e Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então, quem se arrepende, essa pessoa agora é reconciliada com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós estávamos nessa situação, né? Mas Jesus Cristo trouxe as boas novas de paz para nós. Então, a paz que excede todo entendimento agora tomou conta daquelas pessoas que confessaram a Jesus como Salvador. Essa paz não é a paz que o mundo oferece, porque na realidade a paz que o mundo oferece é uma paz baseada em dinheiro, porque o dinheiro traz conforto, né? Quem não falar que o dinheiro não traz conforto, está equivocado. O dinheiro traz conforto e nesse conforto há uma falsa paz, certo? Mas a paz que Jesus dá, ela procede de dentro. É uma paz que as doenças psicomáticas não nos atingem, certo? Porque nós temos tranquilidade de espírito. Então, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não apenas não apenas concedeu a paz entre Deus e nós, mas também estabeleceu a paz entre os dois povos, gentio e judeu. Dessa maneira, e pelo seu sangue, agora todos os crentes são transformados em um único povo, um único corpo, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, o pecado poderoso separador foi derrotado. Então, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele pecado, né, aquele homem do pecado, aquele corpo do pecado que estava nos separando de Deus, agora ele é crucificado na pessoa de Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 2, em versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Quando Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, ele está falando do homem do pecado, o velho homem, né? Não vivo mais eu, porque agora ele anda em novidade de vida. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, né? Nesse corpo aqui, é agora um novo homem, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, por intermédio de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus para fazermos parte dessa família poderosa. 2.3. Éramos dois povos e nos tornamos um só povo. Bom, aqui a gente já citamos que Deus
desfez essa barreira da separação e agora existe só um povo. Qual era a barreira da separação, pessoal? É porque para os judeus, né, o gentil, na cabeça do judeu, o gentil era um povo indigno, um povo incircunciso, certo? Mas Deus, por intermédio do Filho, veio desfazer essa barreira, veio quebrar com essa barreira. Porque o povo eles tinha que entender que a salvação, ela abrange todos. João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu ver se eu... tinha um texto aqui, né? Um texto que o profeta Jeremias, eu até esqueci, o profeta Jeremias, ele vai falar, né, usado por Deus, que Deus ia levantar um povo, certo? Um povo para lhe servir, e esse povo era um povo de longe, um povo de línguas diferentes da nação judaica, dos israelitas. Por quê? Porque Judá e Jerusalém profanaram o nome do Senhor, se prostituíram adorando Baalins, virando as costas para Deus. Então Deus manda Jeremias entregar esta palavra para Judá e Jerusalém. Se você estudar Jeremias capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver isso que eu estou falando para você. É porque agora não dá aqui para eu procurar, porque senão a gente vai sair do foco. Vamos agora aqui para o terceiro tópico, o edifício de Deus. Bom, o apóstolo Paulo considera a igreja, né, esse povo agora, esse povo sem barreira, né, como um edifício. Então, já não somos mais estrangeiros em terra distante. Cristo nos tornou cidadão de seu reino e membros da família de Deus. Paulo compara a igreja como um grande edifício que cresce a cada dia e a cada dia edificado. Bom, esse corpo, né, esse edifício grande, ele é formado com pedras vivas. Mas como é que esse edifício ele vai crescer? Ele vai crescer na doutrina, né, no ensinamento. Tem que ter homens para ensinar, né, os membros dessa família. Ele vai crescer no evangelismo. Tem que ter pessoas que evangelize, né, que pregue a palavra para aqueles que nunca ouviram a palavra e até mesmo aqueles que já ouviram, mas que preguem de novo a palavra em tempo e fora de tempo, tem que estar sempre pregando. Então, vai acontecer um crescimento, né, no meio desta família. Muitas pessoas se converterão pela pessoa do Espírito Santo. O 3.1 fala assim, ó, o fundamento dos apóstolos e profetas. A obra de Jesus Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas além de tornar os dois povos um, os reuniu em um projeto como um edifício chamado Congregação do Santo ou Congregação do Justo, né? Esse grande edifício, ele é chamado ou Congregação dos Santos ou Congregação do Justo. Agora, esta Congregação dos Santos ou Congregação do Justo, eles são fundamentados, certo? O fundamento dos apóstolos e profetas. Eles têm esse fundamento. E qual é esse fundamento? Esse fundamento são justamente as revelações, né? As verdadeiras revelações dadas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus está fundamentada nessa doutrina, estuda essa doutrina, ela recebe uma iluminação pelo Espírito Santo no seu espírito e com esse conhecimento que ela obtém, ela passa para as pessoas, ensina as pessoas. E esse edifício ele vai crescendo. E essa família ela vai crescendo, certo? Ela vai crescendo na doutrina, ela vai crescendo na estrutura, ela vai crescendo na palavra. Então, por isso a palavra do Senhor fala que o povo ele perece por falta de conhecimento. Então, quando não tem um certo ensinamento, não tem
uma certa estrutura, as pessoas elas tropeçam, elas se embaraçam com as coisas dessa vida, né? Porque o edifício ele não está bem estruturado no que diz respeito aqui no fundamento dos apóstolos e profeta. Então, Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 15 da segunda carta, se me foge a memória, 2 Timóteo, ele diz: procura-te apresentar aprovado, né? Procura-te apresentar como obreiro aprovado, procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que acontece? Para manejar bem a palavra da verdade, é preciso a pessoa ter conhecimento dela. E para ter conhecimento dela, é preciso estudar. É preciso gastar tempo estudando. Então, para que esse edifício ele venha estar estruturado, ele venha estar maduro, né? Maduro no que diz respeito ao conhecimento da palavra, é preciso a pessoa ter uma doutrina dentro da palavra e também estar estudando a palavra, né? Então aqui, 3.2, nossa posição no edifício de Deus. Então, para ilustrar nossa posição em Deus, Paulo usa a figura de um edifício, né? De um edifício. Pensa a igreja como parte de um grande edifício e cada cristão como pedra viva no serviço da obra do Senhor. Ou seja, cada pessoa trabalhando em prol ao crescimento do reino de Deus, né? Então, esse edifício grande, que é considerado como a congregação do justo, nós somos as pedras vivas e Cristo nosso fundamento, né? E no nome de Cristo nós temos que executar a sua obra, nós temos que fazer a sua obra, fazer o evangelismo, estar sempre na escola bíblica dominical, estar levando a palavra no que diz respeito ao ensinamento, para que essa família tão grande ela cresça em estrutura embasada na palavra, ou melhor, ela se estruture na palavra e venha obter maturidade. Então, no 3.3, para nós finalizarmos, morada de Deus em espírito. Então, agora, uma vez que nós somos, né, esse templo do Senhor, pedras vivas, que nós somos agora membros da família de Deus, nós também somos templo e morada do Espírito Santo. Nossa posição em Deus é digna de nota. Recebemos uma salvação muito poderosa em Jesus Cristo. Como gentios, estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus e de um Salvador. Mas a expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada ao templo, ele nos tornou seu próprio templo, certo? Sua habitação através de seu Espírito Santo em nós. Aí Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que sois de vós mesmos. Tal verdade revelada, que somos templo do Espírito Santo, deve despertar-vos para o fato de que não devemos pensar acerca de nós mesmos como independentes, como se tivéssemos plenos direitos sobre o que fazer com o nosso corpo, como muitos gostam de expressar. Então agora, como templo do Espírito Santo, nós temos que renunciar à nossa vontade e nós temos que fazer a vontade de Cristo, certo? Para sermos membro da família de Deus, nós não podemos fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Esses são pessoas espirituais. Esses passaram de um plano material para um plano espiritual. Houve um processo rigoroso onde veio o moldar do caráter, onde Deus tirou diversas coisas dentro de nós e com o nosso esforço, cada vez mais, nós vamos adquirindo maturidade espiritual. Então, é importante nós atentarmos para a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, versículo 24, que para nós seguirmos a Jesus,
Nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Ou seja, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos. Uma vez que nós somos membros da família de Deus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos e viver uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Porque Paulo falou para os irmãos em Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que tanto o espírito, a alma e o corpo têm que ser conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, nós não fazemos parte da membresia da família de Deus. Caso contrário, nós estamos andando só com a Bíblia e esquentando banco em um templo, certo? Construído por mãos de homem, e quando a trombeta tocar, nós não vamos subir. Mas se nós fizermos como a palavra de Deus está nos ensinando, nós verdadeiramente somos da família de Deus, nós somos filhos de Deus, e quando a trombeta tocar, nós vamos subir cantando o hino da vitória. Então isso é muito importante, tanto para mim quanto para você. Que Deus abençoe sua vida, Deus te guarde e Deus te proteja, em nome de Jesus.